Salve, salve a todos! Eu sou a Fafá de Candiquinha, orientadora educacional, e vim hoje falar sobre pedofilia. É o assunto em evidência no momento, já que maio foi o mês internacional para reflexão sobre o assunto. Um assunto que tanto choca a sociedade. A principal atitude que as mães devem ter para prevenir suas crianças desses crimes é conversar muito com elas, criando uma relação de bastante confiança. Enfrentar este tema não é fácil, pois existe muito tabu a respeito e o preconceito público é enorme. Prevenção ainda é a melhor maneira de defesa, prevenir com informação e conhecimento. Desta forma, eu vou começar este assunto deixando aqui algumas orientações primordiais para as mães prevenirem suas crianças deste aterrorizante problema. Primeiro, explique à sua criança que seu corpo pertence a ela, só pertence a ela, e que ninguém tem direito de tocá-lo. Deixe claro que, se algum adulto quiser fazer alguma coisa estranha com seu corpo, seja o pai, padrasto, irmão, avô, tios ou outro amigo da família, diga que você precisa tomar conhecimento. O agressor, na maioria das vezes, é um conhecido da família. Desta forma, se seu filho reclamar que não gosta de algum amigo com quem vocês convivem, tente entender o motivo. Muitas vezes, pode não ser uma fantasia ou capricho da criança, mas uma denúncia. Ainda que a maior parte dos casos seja praticado por pessoas conhecidas, ainda é muito importante a sua orientação para que seus filhos não falem com estranhos. Uma das maneiras de aproximação dos agressores é a internet. Todo mundo sabe disso. Então, se os seus filhos têm um perfil em alguma rede social ou usa de serviço de troca de mensagens, não deixe os dados da criança liberado para quem não é amigo. E não coloque muita foto. Converse com seus filhos sobre o uso da internet. Se precisar, ative filtros de segurança e fique sempre por perto quando seus filhos estiverem navegando. Saiba quais são os sites que ele visita. Acredite, é necessário verificar o histórico com frequência. Fique sempre atento ao comportamento das crianças. Mudanças bruscas de comportamento, apesar de não comprovarem que algo possa estar ocorrendo de errado, mas pode representar fortes indícios. Por exemplo, voltar a fazer xixi na cama, ter brincadeiras violentas com bonecas, medo de ficar sozinhos com adultos, apresentar comportamentos mais sexistas, mais sexualizados e também problema na escola. São evidências e sinais. Ensine seu filho a nomear as partes do seu corpo corretamente e diga quais são as partes que não devem ser tocadas por outras pessoas. Acredite nas crianças.
acaso elas disserem que estão sendo vítimas de abuso. Criar uma relação de confiança é fundamental, é a prioridade entre você, mãe, e os seus filhos. Muitos dizem que pedofilia é crime, mas não é exatamente assim. Pedofilia é uma doença chamada transtorno pedofílico. Pedófilos são homens adultos com problemas de socialização e sem valores sociais. Crime é abuso sexual de menores de 14 anos que se enquadram nos crimes de estupro e atentado ao pudor. O pedófilo, ele necessita de médicos, psicólogos, assistente social e, acima de tudo, apoio da família. Quando eu falo que o transtorno pedofílico é uma doença, eu não estou querendo proteger o pedófilo, mas querendo averiguar se aquele que molestou a criança é ou não portador da síndrome. Pois muitos molestadores de crianças nem sempre são portadores do transtorno pedofílico. A escola é tão importante quanto a família para a formação do cidadão consciente e crítico. E os professores precisam estar preparados para lidar com os casos de abuso sexual que geralmente são originados do seio familiar, onde 80 a 90% dos infratores são o pai, padrasto, irmãos, tio, avós e amigos familiares. E tudo isso realizado sem agressão física e muitas vezes a mãe fazendo vista grossa. O fato das escolas serem proibidas de discutir a sexualidade, deixando o assunto apenas na responsabilidade da família, agrava muito o quadro do abuso sexual em crianças e adolescentes. Muitas das vezes, a pedofilia envolve questões culturais. Eu trabalhei numa escola, num distrito, onde eu, dando aula de educação física, resolvi falar da temática orientação sexual. Fui impedida, fui até transferida de escola, porque eles viam a orientação sexual como um assunto a ser lidado exclusivamente pela família. E nesta comunidade, de 10 meninas, 9 engravidaram com menos de 14 anos. Fato que poderia ter sido evitado se eu pudesse ter orientado essas meninas. É por aí. É isso que se dá. Falar em sexualidade na escola não significa ensinar a criança o ato sexual, mas lhe dar conhecimento, se no caso de abuso, o conhecimento a respeito será usado como arma. Mas aí eu pergunto para você, o que está fazendo pelos seus filhos para a proteção? E o que você está fazendo para apoiar o seu filho pedófilo? O que você está fazendo para proteger as crianças, filhos dos seus vizinhos? O que você está fazendo para proteger seus alunos? O que você está fazendo para que a ONU interfira nos casamentos infantis em terras palestinas? Países onde essa prática é permitida por lei, essa prática criminosa é permitida por lei.
compreensão da criança, sua segurança, seu sustento, vem da família, que, a seu ver, vai protegê-la de qualquer violência. Mas algumas famílias obrigam o menor a realizar atividades inadequadas para a sua idade. E devido às dificuldades que a criança tem em romper com seus familiares ou de denunciar o que está acontecendo, elas se calam. A família é o agente de socialização, é o contexto no qual a criança adquire suas crenças, valores e comportamentos considerados apropriados para a sociedade. Entretanto, inúmeras crianças estão sendo aliciadas de forma cruel por pais, padrastos, avós, tios, irmãos e outros membros que fazem parte do ambiente familiar. Em vez de contarem com a proteção, amor e carinho do adulto familiar, elas são atormentadas com estupro e carícias obscenas. E no lugar de amparo e carinho e cuidados, elas são espancadas, submetidas a atos obscenos e atos violentos e psicológicos para que permaneçam caladas e continuem sofrendo o abuso sexual praticado pelos pedófilos. % dos casos de incestos são promovidos pelas mídias sociais, pelo livre uso da internet e por programas obscenos escancarados na TV, levando crianças e adolescentes a serem vítimas de perversões sexuais que são de interesse da mídia desde o início dos tempos, com a propagação em maior instância possível. Você deixa suas crianças assistirem ao BBB? Claro que sim, porque quem tem essa escolha desse interesse não sabe da consequência psicológica que está sendo incutida na cabecinha da criança, que vão achar tudo aquilo normal, servindo até de estímulo no caso de uma tentativa de violência sexual. Já repararam o sexismo que existe no TikTok? A escola e os familiares precisam estarem muito alerta com esses acontecimentos, porque nem toda criança que tem uma família, um lar, quer dizer que ela seja feliz. E superar os efeitos negativos de abuso sexual é muito difícil, principalmente se o criminoso for um parente próximo, como pai ou irmão. E se a mãe ainda faz vista grossa, se recusando a acreditar nas suas histórias, ou ainda sendo hostil para com a criança por fazer tais acusações. Os casos revelados, minha gente, são muito poucos ainda, já que muitos ainda têm medo de denunciar ou de expor as crianças, já que elas têm idade ainda entre 1 e 3 aninhos. A escola, juntamente com a família, deve zelar pela saúde das crianças, formando cidadãos conscientes, críticos e responsáveis.
A orientação sexual no currículo escolar é um componente primordial para a construção desse cidadão e também na prevenção de agravos à integridade física e psicológica dos alunos. Acabando dessa forma com os mitos, tabus e preconceitos. Investir na orientação sexual é o caminho principal para a prevenção de qualquer moléstia que possa acontecer com a criança. A criança informada, ela terá mais chance de conhecer os limites do contato com o adulto e de denunciar o adulto, expondo para o pai, para a mãe ou a professora qualquer problema que esteja ocorrendo com ela. A escola e família também precisam identificar sinais físicos e psicológicos que possam estar sendo apresentados pela criança, que no caso esteja sendo vítima da violência sexual. A escola é o prosseguimento da família para a formação da cidadania. E os professores, como eu já falei lá em cima, devem estar preparados para lidar com os casos de abusos sexuais que geralmente são oriundos do ambiente familiar. É dever de todos velar pela dignidade da criança ou adolescente, colocando-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pedofilia é uma atitude medíocre que causa trauma e dano emocional para o resto da vida. Repetindo, pedofilia é uma atitude medíocre causando trauma, dano emocional pelo resto da vida da criança. Denuncie. Se souber de algum caso de abuso sexual, você pode fazer a denúncia pelo Disque 100. Já foram mais de 24 mil denúncias de violência sexual contra criança e adolescente, incluindo, entre elas, abuso sexual e exploração sexual. Nem sempre é fácil falar do assunto, até mesmo admitir que ele acontece. A tua omissão vai facilitar a vida do agressor e permitir que a pedofilia continue acontecendo. Cuide de suas crianças. Mães, cuide de suas crianças. Salve!